Boa noite a todos. Declaro aberta a 72ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo morambendense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais senhores vereadores aqui presentes, senhoras vereadoras. Meu boa noite ao público aqui presente. Meu boa noite ao público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Quero fazer aqui um agradecimento especial aos dois representantes ali do bairro da Santa Rita, o Gilson e o seu Dito Scalino. Agradeço muito aí a presença, a parceria. Isso é muito importante, a presença, onde vocês estão reivindicando o que é do direito de vocês. Eu acho que algumas pessoas devem ter achado estranho algumas cobranças que eu estou fazendo da prefeitura, mas eu aprendi na política que nós temos que ter palavra. Palavra não pode voltar. Quando a gente sai candidato, a gente vai nas casas das pessoas e fala, vamos lutar por melhoria nas estradas, vamos melhorar pela saúde, vamos ajudar o nosso município. E quando a gente é eleito, a gente tem que ser imparcial. O que está certo, o que está errado, tem que cobrar. A gente promete isso para o povo, todos nós, né? Que a gente vamos ser um vereador, a voz do povo na Câmara. Então, eu estou bem indignado com algumas situações que estão acontecendo e não estou preocupado se algum secretário ou alguém do executivo está gostando ou não. Fui eleito pelo povo e vou cobrar pelo povo. E é o povo está vendo e o povo que vai avaliar. Uma das coisas que estamos aí indignados, ali do bairro da Santa Rita, de um recurso de um convênio que foi pago ao município de Bueno Brandão em 2024. Foi aprovado o projeto, foi 2 ex-vereadores que conseguiu esse recurso, não vou falar o nome do parlamentar devido ao período eleitoral, o dinheiro está na conta da prefeitura até o momento. Iniciou-se a base ali no morro do seu Dito Scalino, no bairro da Santa Rita, outro trecho desse mesmo convênio é na Vargem Grande. Inclusive, a máquina rolão, quem arrumou foi o prefeito de Ouro Fino, Toninho Miguel, para poder agilizar, para não perder esse recurso, porque o recurso tem prazo para ser executado, e a obra foi paralisada. Uns falam uma coisa, uns falam outro, uns falam que a obra está paralisada devido à base, que a base não foi aprovado, uma parte da base que foi feita no calçamento. E aconteceu um fato muito triste essa semana, da empresa ter ido lá e retirado uma parte daquele material, que aquele material é daquele convênio, daquele calçamento da Santa Rita, né, seu Dito? E depois o senhor prefeito apareceu, acho que em torno de 2 horas depois, junto com o encarregado das estradas, que ele viu o vídeo alegando que não estava sabendo, que não tinha autorizado a retirar as pedras. Difícil, né? O prefeito não saber para onde está indo o material é difícil, mas enfim. Então, como vereador, e como eu tenho os documentos dos convênios do calçamento da Vargem Grande e da Santa Rita, por questão que eu solicitei à equipe do parlamentar, que indicou esse recurso, que esse recurso foi pago em 2024, eu estou solicitando aqui, peço o apoio aos senhores vereadores,
para que seja aprovado o requerimento número 072, onde estou convocando de forma amigável e respeitosamente, democrático, a secretária do Departamento de Meio Ambiente, para vir dar os esclarecimentos. Cópia do contrato, porque pelo que me passaram a informação que eu tive, por isso que eu estou convocando a secretária, para a gente ter informações oficiais, a empresa não recebeu ainda pela obra, não foi dado o ordem de serviço e foi iniciada a obra. E os comentários que a obra está paralisada devido à base que não foi feito conforme está no projeto, que o projeto pede. Então, estou convocando ela para dar esse tipo de esclarecimento, para trazer contratos firmados com a empresa, documentação técnica, laudo das bases executadas nos trechos localizados no bairro da Santa Rita e no bairro da Vargem Grande, qual data será feito o retorno dessa obra de calçamento referente a esse convênio, outro esclarecimento sobre o antigo cemitério velho. Então, sobre a questão da Santa Rita, a minha parte como vereador estou fazendo, cobrando. Se alguns vão gostar ou não vão, estou fazendo a minha parte. Quem está vendo é o povo. Né? Então, sobre isso, a gente aguarda aí o retorno dessas obras o mais rápido possível, para atender essas duas comunidades. Outra questão que eu quero mostrar para os senhores, vereadores, sobrou um resto de material de uma emenda de um outro parlamentar, no ano de 2024. No final de dezembro, a prefeitura levou esses materiais, conhecida a estrada como Antigo Cemitério Velho, 2024. 2024. Conversei com os moradores, falei, vamos fazer parceria, nós fazemos um mutirão e a prefeitura dá a areia e a máquina, a gente calça aí 60 metros. Tudo combinado, tudo certo. Aí eu quero que os senhores vejam o vídeo, a situação que está. 2024, com a... Esse é imposto do batateiro, do morangueiro, do mecânico, do médico, do povo trabalhador. Eu consegui a emenda, mas é o dinheiro do povo. Então, eu peço aos senhores vereadores, porque somos 9 vereadores, temos que unir e buscar cobrar da prefeitura sobre isso. Isso não quer dizer ser oposição ou ser base, mas até quando vai ficar desse jeito, meu povo? Os senhores que estão aí na plateia, os senhores são pagadores de imposto, os senhores acham que está certo isso? Os senhores estão contentes com a situação? Não tem como ficar contente. Então, eu peço aos senhores vereadores que ajudem a cobrar também, para que seja feito esse trecho de calçamento.
está fazendo para o povo. Agora, é triste de ver um descaso disso, esses materiais jogados desde 2024. Aí o vereador faz vídeo cobra, é ruim, é traidor, está bravo por causa de algumas coisas, mas eu vou me calar vendo isso? O pessoal passando, o pessoal cobrando, o pessoal insatisfeito com isso, o pessoal até falando que os vereadores estão tampando os olhos para isso. Não está esse comentário lá na região mesmo? Então, eu peço providência. Eu já falei outra vez, eu estou no meu último mandato de vereador e eu estou aqui para fazer a diferença. A cadeira vai estar vaga daqui 2 anos e pouquinho e eu vou continuar cobrando, goste ou não goste. Não tenho medo de ameaça, não tenho medo de perseguição, porque o povo está vendo o que está acontecendo. O povo está vendo. Então, senhores vereadores, ajude a cobrar. Vamos honrar a palavra da gente, que a palavra não faz curva, a palavra não pode voltar para trás. Vamos cumprir aquilo que nós prometeu para o povo, ser a voz do povo, e vamos tomar providência, porque isso não pode continuar, né, vereadora Cláudia? É muito feio ver o dinheiro do povo jogado ali desde 2024 e falar, e cobra o prefeito fala que vai fazer, e desde 2024 está desse jeito. Isso não pode continuar. Boa noite a todos, obrigado a todos pela paciência. Com a palavra, vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui pessoalmente, pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Eu pedi a palavra no pequeno expediente para não ficar o disse pelo que não me disse depois, por causa do posicionamento da gente, porque a gente precisa dar esclarecimento para o povo e a opinião, seja X ou Y, ela deve ser respeitada. Sobre essa questão do requerimento para a convocação da secretária, né, de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Eu entendo que a convocação de secretários ela deve ocorrer em última situação. É quando realmente o negócio está zangado de vez. E eu entendo o quê? Que a obra está demorando? Está demorando, é verdade. Isso daí eu concordo. Poderia ter sido feito já. Mas eu não vejo lógica em convocar a secretária aqui e como isso poderia ajudar a fazer a obra. Eu não vejo lógica nisso. Então, por isso, meu voto nesse requerimento vai ser contra. Eu vou respeitar quem votar a favor, tranquilo, é democracia, mas eu não vejo lógica nisso. Até porque é público, notório e sabido por todos que algumas situações, elas acontecem aqui dentro da Câmara, não é nem porque a pessoa tem opinião X ou opinião Y. Às vezes a pessoa está descontente com a administração, às vezes a pessoa está descontente com a pessoa do prefeito, às vezes a pessoa está descontente por N motivos. E por isso tenta achar uma forma de tentar jogar os outros contra a parede. E, na minha humilde opinião, é isso aqui que está acontecendo. Eu não vi em nenhum momento sequer, por exemplo, em outras situações aqui que foram complicadas e que a gente sabe, convocação de secretário. O ano passado, que muita gente falava por aí, a gente sabe disso, todo mundo sabe. Eu não preciso nem perguntar para fulano, para ciclano se é verdade, porque vocês sabem que é verdade. Que vereador fulano de tal pressionava o encarregado, a secretária, a máquina estava na estrada principal para mandar para a estrada secundária. Acontecia. Ninguém nunca pediu para ser convocação de secretário. Quando apareceu um vídeo no YouTube, demanda desse vereador fulano de tal, numa ponte, num terreno, não teve convocação de secretário nenhum. Lá, acho que foi lá no bairro Nunes, não teve convocação de secretário nenhum. Então, assim, é um comportamento contraditório que às vezes acontece que eu não consigo concordar. Sabe, eu não consigo assim, achar lógica nisso. Sobre essa questão do calçamento da Santa Rita da Vargem Grande, a gente precisa se municiar de algumas informações para a gente tomar as nossas posições. E a gente pode fazer isso via requerimento ou pode ir lá na prefeitura. Vou dar um exemplo aqui, é um requerimento que eu vou votar a favor.
o requerimento da Cláudia do Lourenço, falando sobre a licitação de compra de pedras sextavadas para calçamento de trechos rurais. Eu entendo que isso está razoável, está proporcional. Eu vou votar a favor. Eu fui lá na prefeitura e perguntei como que estava o andamento da obra da Santa Rita da Vargem Grande. Foi-me passado que a ordem de serviço ela foi emitida no dia 17 de agosto. E, pelo contrato, a empresa, não sei se é 10 dias corridos ou 10 dias úteis, para começar a fazer a obra. Ou seja, a empresa está dentro do prazo. Esse é o primeiro ponto. Sobre a retirada das pedras, a obra é um pacote fechado. Se a obra é um pacote fechado, o proprietário da empresa, que eu já te critiquei aqui, vocês sabem muito bem disso, que essa empresa também está deixando a desejar, ele teria que deixar o material ir lá e já fazer a obra. Só que não foi feito isso por causa da questão da sondagem do solo. E o material, em tese, não era para estar lá. Então, ele tem, de certa forma, teve o direito de ir tirar, mas ele vai ter que colocar o material lá de novo e fazer o calçamento. E, repito, é um comportamento contraditório, porque há uma semana atrás, eu vi um vídeo sobre o bairro Cachoeira dos Luiz reclamando dos materiais do lado da estrada. Então, se o material incomoda e o material pode ser retirado para depois fazer, qual que é o problema disso? Ademais, a gente precisa pautar as nossas opiniões aqui pela impessoalidade, pela imparcialidade. A gente precisa, sim, ser político, mas precisa evitar não, né? Não fazer politicagem. É muito simples, é muito fácil eu ter informação e depois fazer um requerimento, ou eu ter informação e fazer um vídeo. Semana passada, sobre o calçamento da Cachoeira dos Luiz, o prefeito me confidenciou isso e falou que eu podia falar para quem eu quisesse, então eu vou falar aqui. Ele ligou para um morador, ou o morador ligou para ele, não sei, e eles conversaram. E foi dito que o calçamento da Cachoeira dos Luiz, em parceria com os moradores, a máquina ia passar na segunda-feira e o trecho ia ficar pronto, segunda-feira hoje, e o trecho ia ficar pronto para os moradores pegarem a mão de obra. Aí que está. Esse é o mesmo morador que apareceu no vídeo do vereador. Ou seja, o vereador ele detinha as informações necessárias para saber que a máquina ia na segunda-feira. Então, eu acho, assim, é uma impressão que qualquer um podia pensar. O vereador ele faz o vídeo sabendo que a máquina vai na segunda-feira, omite essa informação da população, e depois, agora que fez na segunda manhã, ele vai lá, faz outro vídeo e fala que é por causa da cobrança dele. Pode ser, mas não vai ser por causa do vídeo. Então, assim, são alguns comportamentos estranhos. São algumas coisas que acontecem, ainda mais em período eleitoral, que eu não consigo engolir, não consigo não falar. E outra coisa, o requerimento também tem alguns problemas. Porque o assunto que a secretária vai ser convocada, ele precisa estar completamente delimitado. Ou seja, eu preciso falar de A, de B e de C. Aí no requerimento está lá A e B, lá no final tem C e no meio tem mais pedido de informação. Isso é uma questão jurídica. Segundo, a lei orgânica nossa fala que precisa ser em horário e dia fixado. Não tem isso. Está lá a título de sugestão. Horário e dia fixado e, segundo a nossa Constituição e a lei orgânica, pode ser a secretária, por pedido, justificativa, pode mudar o dia. E outra coisa, eu acabei de ver um vídeo que o vereador postou no Facebook, falando que o requerimento é sobre essas coisas, certo? E outras demandas. Ou seja, eu estou votando no escuro, o requerimento é feito por outra coisa, mas tem um motivo escuso por trás daquilo que eu não sei o que é. Então, assim, se a lei diz que deve ser pedido delimitado, horário previamente estabelecido e fixado, o requerimento não está sendo pautado pelos princípios da impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. E o requerimento está sendo feito no momento totalmente, repito, é público e notório, de uma situação pessoal que foi desenvolvida entre o vereador e a administração,
a gente está um requerimento de convocação sem uma pertinência temática. As obras são importantes, as obras elas precisam acontecer, todos os vereadores cobram que essas obras aconteçam, seja de pessoa X ou de pessoa Y, mas a convocação de uma secretária aqui não resolverá o problema, ainda mais nos termos que eu acabei de dizer. Então, meu voto será contra. Sou a favor das obras, mas contra o requerimento, pelos motivos que explanei aqui. Então, assim, e se acontecer do requerimento passar, e é muito provável que passe, vai ser interessante também. Eu estou votando por convicção, mas eu vou ficar muito contente de ver como vai ser a conversa da secretária e o que ela vai poder falar aqui para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 063/2026, em segundo turno. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 063/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 063/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 062/2026 em primeiro turno. Projeto de lei número 62, de 29 de julho de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029, lei número 2878, 10/12/2025 e abre no orçamento vigente, lei número 2879, de 10/12/2025, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre no orçamento vigente a lei número 2879, de 10/12/2025, LOA 2026, crédito adicional na importância de R$ 58.074, distribuídos nas seguintes dotações: Fundo Municipal da Assistência Social, que é R$ 3.074, operação de crédito R$ 55.000. Artigo 3º, nesta lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, de 29 de julho de 2026, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo dotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo no valor total de R$ 58.074, que subsidiaram as despesas na construção, aquisição de uma unidade habitacionais, para dar continuidade aos serviços essenciais à obra, referente aos recursos ordinários da operação de crédito, sendo, para tanto, altera-se na Lei Municipal, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Lei Municipal número 2.842, 22 de julho de 2025. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para elaborações de lei orçamentária em 2026, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.879,
de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026, sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 29 de julho de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite, público presente. Sejam todos muito bem-vindos. Também boa noite quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E boa noite também aos servidores dessa casa. Se trata de um projeto de lei, né, que dá abertura de crédito adicional suplementar, né, no valor de R$ 58.070. Lógico, para dar continuidade aí à construção, né, das unidades habitacionais aí, que já tem um bom tempo, né, que começou a fazer a base e parou a obra. Então, espero que dê continuidade, né, que as pessoas nos cobram e realmente, né, que seja executado o mais rápido possível e que seja iniciada essas obras, né, das unidades habitacionais. E aproveitando aqui esse projeto de crédito adicional, eu fiz um requerimento justamente cobrando essa questão de abertura de crédito para incluir no orçamento vigente a relação do recurso que veio, né? Não vou dizer, né, mas é um recurso que nós conseguimos aí através do deputado, não pode falar o nome, né, do nosso deputado, nosso candidato a deputado, aliás. E já está na conta desde o início de julho, e esse recurso ainda não veio para a Câmara, o projeto de lei que tem que fazer, tem que passar pela Câmara, para depois fazer a licitação, a cotação e a licitação desse veículo, que é um veículo, né, para a saúde, uma van para a saúde, no valor de 385 mil. Eu não entendo por que até agora não mandaram esse projeto para nós, desde o início de julho. Então, está acontecendo tanta coisa nessa administração que a gente não está entendendo. Tanta coisa estranha que está acontecendo, né, gente? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Em relação a essa requerimento do vereador, vou votar a favor, porque é muito importante, sim, a presença, porque se tem coisas acontecendo, a secretária é a que está responsável pelo trabalho, pelo serviço. Então, ela tem que vir, sim, responder as perguntas, sim. Então, eu sou a favor, sim. Tá? Além do mais, obrigado, senhor presidente. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 062/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 062/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 066/2026, em primeiro turno. Projeto de lei número 66, de 11 de agosto de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029, lei número 2878, do 10/12/2025, e abre no orçamento vigente, lei número 2879, de 10/12/2025, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.878, de 10/12/2025, PPA quadriênio 2026-2029, vinculada ao programa já existente conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente a Lei 2.879, de 10/12/2025,
LOA 2026, crédito adicional na importância de R$ 123.853,84, distribuídos nas seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações que trata o artigo 1º no anexos e metas e prioridades da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2026. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizar a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 11 de agosto de 2026, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando do mesmo as dotações orçamentárias que constam o projeto de lei, anexo que subsidiaram as despesas com calçamento do Morro do Sertãozinho e o calçamento pavimentação do bairro Cardoso, no valor de R$ 123.853,84, através de recursos ordinários do município, e sendo para que tanto altera-se nas leis municipais, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 e 2029. Lei Municipal 2.842, de 22 de julho de 2025, Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes que, para a elaboração de Lei Orçamentária de 2026, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nosso protesto de estimas e consideração. Bueno Brandão, 11 de agosto de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Aristeu Brolesi Filho. Novamente, boa noite a todos. É importante trazer a transparência, porque senão fica normal demorar 2 anos para acontecer as coisas aqui no nosso município. Esses R$ 88 mil é emenda impositiva dos 2 ex-vereadores que estão indicando lá para o bairro dos Cardoso, para fazer um trecho ali próximo do Ronivaldo Garcia. É indicação do ex-vereador Danilo Mâncio e do vereador Leandro Reginato, emendas impositivas deles quando vereador em 2024. Então é importante deixar claro quem que é o autor desse recurso para a obra de calçamento, onde vai atender lá vários moradores. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 066/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 066/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 072/2026. Senhor presidente, convocação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. O vereador que subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência requerer que seja convocada no prazo de até 15 dias
A Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, a senhora Marina Borges de Lima, para comparecer a esta Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimento acerca de 2 obras de calçamentos iniciada e posteriormente paralisadas do município. Ressalta-se que tais obras são provenientes ao convênio número 1301000477/2024, viabilizado por meio dos recursos do Estado de Minas Gerais, contemplado nas seguintes trechos: morro próximo à residência do senhor Benedito Scalino, do bairro Santa Rita, e morro próximo à propriedade do senhor conhecido como Pidico, do bairro Vargem Grande. Diante do exposto, requer-se que ainda seja encaminhada para esta Casa Legislativa cópias integrais dos documentos referentes às referidas obras, incluindo contratos firmados, documentação técnica pertinente, laudo das bases executadas nos trechos localizados do bairro Santa Rita e do bairro Vargem Grande, em qual data será feito o retorno desta obra de calçamento referente a este convênio, outro esclarecimento sobre o calçamento Cemitério Velho, onde as pedras estão espalhadas desde o final de 2024. Sugere-se, por fim, que a referida secretária faça o uso da palavra do grande expediente no dia 8 de setembro de 2026 para a apresentação dos esclarecimentos solicitados. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 20 dias do mês de agosto de 2026, Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 072/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 072/2026 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 073/2026. Senhor Presidente, solicitação de informações sobre o pagamento do aluguel da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência requerer que seja encaminhados ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas acerca dos valores pagos a título de aluguel do imóvel onde atualmente se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde, bem como o envio de cópias integral do respectivo contrato de locação. Justifica-se o presente requerimento, tendo que vista o prédio anteriormente utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e encontra-se em reforma desde o ano de 2024, sendo conclusão até a presente data, que demanda esclarecimento quanto aos custos adicionais suportados por município durante este período. Diante do exposto, solicita-se informações detalhadas sobre os valores mensais pagos aos títulos de aluguel do referido imóvel, prazo de vigência de contrato de locação, cópia integral do contrato firmado entre o município e o locador, informações atualizadas sobre o andamento das obras de reforma ao prédio original da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo previsão de conclusão. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 28 dias do mês de agosto de 2026. Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 073/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor.
O requerimento número 073/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 074/2026. Senhor presidente, solicitação de informações acerca da licitação e aquisição das pedras sextavadas para calçamentos dos trechos do bairro Rurais. Os vereadores que abaixo subscrevem, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, vêm respeitosamente requerer que, após a devida tramitação regimental, seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente para que informe a esta Casa Legislativa acerca da previsão de andamento da licitação para aquisição das pedras sextavadas destinadas ao calçamento dos seguintes trechos. Bairro Guabiroba, R$100.000 destinados ao calçamento da estrada principal, com início próximo à residência da senhora Esther, do senhor Silvinho Marceneiro, entre outros moradores, contemplados aproximadamente 100 metros. Bairro Rodrigues, R$120.000, destinados ao calçamento ao Morro da Igreja do Bom Jesus. Bairro Santa Laura, R$100.000, destinado ao calçamento do morro próximo à Fazenda Santa Laura. Bairro Campo Grande, R$80.000, destinado ao calçamento do morro próximo à residência do senhor Niel, contemplado aproximadamente 80 metros. Diante do escopo, requeremos que a Secretaria informe qual a previsão para a realização da licitação para aquisição de pedras sextavadas destinadas ao referidos trechos. 2. Se o processo licitatório já foi iniciado ou em qual fase se encontra. 3. Caso ainda não tenha sido iniciado, qual o motivo e a previsão para a sua abertura? 4. Qual a previsão para a entrega das pedras e o início das obras de calçamentos do bairro mencionados? Ressaltamos que os recursos destinados às referidas obras se encontram em conta desde 18 de junho de 2026, sendo da grande importância que o procedimento necessário sejam realizados com a maior brevidade possível, possibilitando a execução das obras. Os calçamentos são fundamentais para melhor condições de trafegabilidade, seguranças e mobilidade dos moradores, além de contribuírem para o escoamento da produção agrícola para o transporte escolar dos bairros rurais. Diante da relevância da matéria e visado a garantir a transparência e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, solicitamos o encaminhamento das informações a esta Câmara Municipal. Sala de sessão, 21 de agosto de 2026. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, vereadores da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único do requerimento número 074/2026, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 075/2026. Senhor presidente, solicitação de informações acerca do recurso destinado à aquisição de veículos para transporte sanitário com acessibilidade. Os vereadores que abaixo subscrevem, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, vem respeitosamente requerer que, após a devida tramitação regimental,
seja encaminhado o ofício do Departamento Municipal de Finanças para a informação a esta Casa Legislativa acerca das providências adotadas para a utilização do recurso no valor de R$ 385 mil, destinado pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, para a aquisição do veículo para transporte sanitário com acessibilidade para as pessoas cadeirantes. Considerando que o referido recurso já se encontra disponível na conta da Prefeitura Municipal desde o início do mês de julho de 2026, requeremos que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Qual o motivo até o presente momento não ter sido encaminhado a esta Câmara Municipal um projeto de lei necessário para a inclusão do referido recurso do PPA, do LDO e na LOA? 2. Qual a previsão para o encaminhamento do respectivo projeto de lei do Poder Legislativo? 3. Após a aprovação da legislação necessária, qual a previsão para a realização da cotação de preços e posterior processo solicitatório para a aquisição do veículo? 4. Qual a previsão para a efetiva aquisição e disponibilização do veículo para atendimento da população? Ressaltamos que se trata de um recurso de grande importância para a área de saúde do município, especialmente por possibilitar a aquisição de um veículo adequado para o transporte sanitário de pacientes com mobilidades reduzidas e usuários de cadeiras de roda, garantindo maior segurança, dignidade, acessibilidade e qualidade no atendimento à população. Considerando que o recurso já está disponível no cofre municipal, municipais, desde o início de julho, atendemos ser necessária a dotação das providências administrativas e legislativas cabíveis para que sua utilização ocorra com a maior brevidade possível. Diante do escopo, solicitamos o encaminhamento das informações a esta Casa Legislativa para o conhecimento e o acompanhamento dos vereadores. Sala de sessão, 21 de agosto de 2026. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, vereadores da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 075/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 075/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 076/2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206 do inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação, em segundo turno, o projeto de lei número 066/2026. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 24 dias do mês de agosto de 2026. Antônio Francisco Eleodoro, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 076/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 076/2026. É um voto a menos, tá? Em contas, quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 076/2026 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 076/2026 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreensão em segundo turno do projeto de lei número 066/2026.
Leitura pela secretária do projeto de lei número 066/2026, em segundo turno. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 066/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 066/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei número 066/2026, já aprovados em segundo turno, será apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 066/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Essa sessão inteira se incomodou